Muito bem, então nós vamos falar sobre Extrema e vamos entender o que é esse caso. É um dos primeiros casos de pagamento por serviços ambientais no Brasil funcionando na prática. E ele é importante porque ele envolve a iniciativa privada para viabilizar ele acontecer. Para falar sobre isso, o nosso próximo palestrante é o Paulo Henrique Pereira, ou Paulinho, como todo mundo conhece. O Paulinho é técnico agropecuária e biólogo e tem o seu mestrado em gestão ambiental lá pela Exalc, em Piracicaba. E o Paulinho foi o idealizador desse projeto e tem algumas curiosidades interessantes. O Paulinho, ele é do município próximo de Extrema e depois de formado, voltando para casa, ele passou por Extrema, olhou, gostou e ficou em Extrema. E ele é funcionário concursado da prefeitura, né? É uma coisa meio rara, né, nas prefeituras pequenas. Funcionário concursado da prefeitura e há 17 anos secretário de Meio Ambiente do município. Um caso raro de continuidade na administração, mesmo mudando os prefeitos, etc., permitiu criar um programa bastante inovador e interessante. Então, com vocês, o Paulinho ou Paulo Henrique Pereira. Bom dia a todos e a todas, um prazer estar aqui com vocês. Ficar tanto tempo assim no poder, né, 17 anos como secretário, a pior coisa disso é você não poder culpar a administração anterior pelos erros, né? Então, você tem que sempre tentar olhar para frente e criar condições, né, inovações. Eu acho que as inovações no poder público é muito mais inovações de atitudes do que até de novas tecnologias, os novos produtos, né, se a gente for comparar isso com a iniciativa privada. Eu estou há 17 anos, mas o Extrema é um caso mais raro ainda, que na administração municipal nós estamos aí há 23 anos numa mesma continuidade política, né? Então, é bastante tempo, né, de administração e aí muito mais ainda da gente não poder culpar as administrações anteriores e olhar para frente e poder trabalhar todas as questões ambientais e mostrar resultados para a sociedade. Eu acho que isso, da mesma forma como a gente trabalha no setor privado, o poder público também tem que mostrar os resultados. A gente tem que enfrentar os problemas e mostrar esses resultados. Em termos de resultados assim sociais, né, e resultados públicos, os melhores resultados que a gente pode demonstrar para a sociedade são os indicadores sociais. Eu acho que esse é o grande foco que a gente tem que demonstrar isso para a sociedade. Em Minas Gerais, existe o Índice Mineiro de Responsabilidade Social, que analisa 500 indicadores, distribuído mais ou menos em 10 situações, né? Saúde, educação, meio ambiente, segurança pública, cultura, né? Então, são dentro dos 500 índices, dos 500 indicadores, a gente tem esse Índice Mineiro de Responsabilidade Social, que classifica, né, e os municípios mineiros, os 853 municípios mineiros. E o município de Extrema, nesse índice, é o segundo, por 2 vezes consecutivas, é o segundo melhor, que tem o melhor índice de qualidade de vida no estado de Minas Gerais. Então, é uma continuidade administrativa com resultados sociais. Eu acho que esse é o grande foco, e isso explica por que a gente está tanto tempo lá no poder e tanto tempo na administração. O Marcelo, da Braskem, falou, e eu queria reforçar só isso, que ele é uma pessoa que nasceu em Minas, mas ele se acha um baiano, né? E eu nasci no estado do Paraná e eu me acho um mineiro, né? E como o Tancredo Neves falava, ser mineiro é um estado de espírito, né? Então, acho que eu e o Marcelo somos a prova desse estado de espírito, né, do que é isso. Bom, falar um pouco, então, explicar para vocês o que é o conservador das águas.
Há 17 anos atrás, nós queríamos resolver esse problema que vocês estão vendo aí na tela, né? Como enfrentar esse problema? Nós temos áreas desmatadas, que foram desmatadas há muito tempo, com incentivo, né, como o próprio prefeito Adnan falou, com incentivo do governo federal, com financiamento para isso, dos estados, dos municípios, todo mundo querendo tirar a floresta para ter área, para ter um valor econômico, tirar a floresta para introduzir um outro valor econômico para isso. No caso de Minas Gerais, né, o tradicional, produção de leite, que é o caso também lá de Extrema. E daí falou, como enfrentar esse problema hoje, né, nesses novos conceitos? Como você tirar a pastagem e colocar a floresta, né? E, além de tudo, essas áreas, as propriedades rurais, ela, como é o nosso caso, produz muita água, né? Produz muita água para a sociedade de Extrema. Nós somos abastecidos por esses mananciais. Como enfrentar esse desafio? Como fazer, né, que a propriedade rural não cause esses malefícios, né, que vocês estão vendo aí na imagem, né? Áreas degradadas, baixa biodiversidade, águas poluídas, né? Como enfrentar esse desafio? E esse desafio tem que ser enfrentado na propriedade, né? Nós não conseguimos resolver esses problemas aqui. Nós temos que ir no campo e resolver esse problema no campo. Então, nós pensamos nisso e sempre pensamos no ponto de vista econômico, como, né, trocar áreas produtivas de muito impacto ambiental, né, que degradam o ambiente e que gera pouca renda, né, como tem aquele caso, né, o Brasil, comparando com os países do primeiro mundo, desmatou muito, principalmente aqui no bioma da Mata Atlântica, mas continua sendo um país, né, subdesenvolvido. Então, o desmatamento não gerou riqueza, né? E nem queremos que gerem também isso, né? Muito pelo contrário, acho que nessa nova economia, a floresta vai gerar riqueza. Então, mas o desafio era como trocar a área de pastagem por floresta, né? Então, nós sempre fomos, então nós vamos ter que trabalhar, mudar esse conceito para o agricultor e provar para ele que as áreas produtivas, ele pode também ser uma área produtiva para serviços ambientais, né? Que a propriedade dele também presta um serviço ambiental. E como o prefeito Adnan falou também, nós, junto com a comunidade de Extrema, começamos a trabalhar esses conceitos e convencemos a sociedade que era importante o município de Extrema dar um apoio financeiro para os agricultores para ele desenvolver uma outra atividade baseada na adequação ambiental da sua propriedade. Então, acho que esse é o grande foco. Nós podermos transformar a propriedade numa propriedade adequada ambientalmente. E quando a gente fala em adequada ambientalmente, o que a gente está falando? De ter floresta, né? Respeitar o Código Florestal e até ampliar o Código Florestal dentro da propriedade. Nós temos condições de conservação de solo, né, as atividades econômicas feitas dentro da propriedade ser feitas com base de qualidade de solo adequada, né, então práticas conservacionistas de solo, e promover o saneamento ambiental da propriedade rural. Esses três conceitos, nós teríamos uma propriedade agrícola adequada ambientalmente. E, com isso, nós poderíamos, então, fazer o pagamento ao agricultor, né, dar o apoio financeiro ao agricultor para ele se adequar, né. Hoje é muito comum se falar em PSA, né, o pagamento por serviços ambientais, mas quando a gente começou a trabalhar nisso há 10 anos atrás, PSA para a gente era só um exame médico que nós, homens, não gostamos muito de fazer, né, mas era isso, né. Então, mas quando a gente pensou nisso há 10 anos atrás, nós não pensamos com essa nova, né, vamos dizer, com esses novos conceitos. Nós pensamos para resolver um problema, né? Então, acho que aí é a atitude, né? Como fazer isso? Daí tem várias formas, né? O mais importante é ter foco para resolver essa questão. E daí nós começamos, então, convencemos a sociedade, fizemos a lei e começamos a trabalhar. E essa foto traduz muito bem isso, que quando nós começamos com a mulinha e com o fusquinha, né?
Então, é possível fazer com uma mulinha e com fusquinha. Começamos com 2 funcionários, fazendo essa adequação ambiental das propriedades, com uma mulinha e com fusquinha. Eu estive a semana passada fazendo uma palestra lá no Maranhão, em São Luís, que é o estado, né, que tem os piores indicadores sociais do Brasil, e falei, e era um evento grande lá de bacias, e eu falei, é possível no estado do Maranhão todas as prefeituras terem uma mulinha e um fusquinha para começar o trabalho. Né? E foi muito bem. Acho que daí o projeto começou a ganhar, né? E acho que naquele vídeo do Globo Rural também mostra bem esse trabalho da camulinha aí. E nós começamos a trabalhar, ganhar, né, avançar com o projeto, ganhar corpo o projeto. A gente começou a ampliar as áreas, né? Começamos naquela propriedade do seu Sebastião Frois, que viu ele recebendo o cheque lá, e começamos então a ampliar, né? Tanto do ponto de vista econômico, nós começamos a ampliar nossas parcerias, então daí começamos a fazer convênio com o governo federal, através da Agência Nacional de Águas, com o Estado de Minas Gerais, com instituições, né, com ONGs, né, importantes, como a TNC, a SOS Mata Atlântica, o Comitê de Bacias. Quer dizer, então, começamos a ampliar. Infelizmente, a mulinha morreu, o fusquinha se dissolveu, né, porque não aguenta andar naquela toda altitude acima de 1.400 metros de altitude. E hoje, lógico, a gente está em condições muito melhor, né? Temos veículos 4x4, tratores, 30 pessoas trabalhando no projeto. Mas se a gente tiver que voltar para a mulinha e para o fusquinha, é possível, né? E o mais importante, como o Tasso falou, nós começamos a trabalhar e envolver também a iniciativa privada nesse setor e em conceitos novos, né? Então, nós propusemos que é a ideia da pegada hídrica, né, de trabalhar esse conceito. O que se consome de água no processo produtivo e o que a gente pode, com isso, preservar áreas, né, para a produção de água. E começamos a focar isso dentro do nosso projeto. Lógico que sempre é difícil, porque você sempre tem que testar, né? E eu sempre digo, isso para o político, é muito bom dizer, eu fui o primeiro, é um projeto pioneiro, né? É o primeiro projeto de pagamento de serviços ambientais no Brasil, mas para nós, gestores, que estamos lá no dia a dia, isso é péssimo, né? O ideal é que a gente tivesse projetos já em andamento e a gente utilizasse esses melhores projetos e esses melhores conceitos para a gente aplicar no nosso dia a dia, né? Mas é um desafio, e como eu falei, não podemos culpar a administração anterior, nós temos que sempre olhar para frente. Então, nós fizemos isso, nós pegamos uma empresa do município de Extrema, que é a Balduco, né, uma indústria de alimentos, fizemos o levantamento de quanto de água ela consome no seu processo produtivo e fizemos uma relação do consumo dela, de quanto de área eu preciso para mim produzir aquele consumo dela, né? Chegamos a um valor de 0,1 litro por segundo. Eu preciso de 0,1 litro por segundo. Cada hectare produz 0,1 litro por segundo de água. E a Balduco consome 5 litros de água por segundo. Então, eu iria precisar de 50 hectares para mim fazer a compensação do consumo de água só da planta, né, da planta de Extrema, no seu sistema produtivo, só no operacional. Chegamos a esse valor de 50 hectares, fizemos um convênio entre a Balduco e a Prefeitura de Extrema, onde ela se compromete a fazer a adequação ambiental, né, financiar a adequação ambiental de 50 hectares e fazer o pagamento por serviços ambientais. Quer dizer, é uma solução inovadora, né, que nós começamos a fazer lá no município. E também fizemos um outro que é muito mais simples, também, que é possível também fazer um pouco mais simples, né, para os municípios que não têm uma indústria de grande porte como essa, que é um laticínio do município de Extrema, bem pequeno. O município, nós conversamos com o laticínio e convencemos a ele que seria importante ele financiar produtores rurais através de um bônus no preço do leite pago, né, para as propriedades adequadas ambientalmente. Então, hoje, o laticínio paga 10% a mais no preço do leite
para os agricultores que têm contrato com a gente, que recebe pagamento por serviços ambientais. Então, ele ganha no pagamento de serviços ambientais e ganha no seu produto. Que a ideia não é que ele pare de produzir, ele produza em condições adequadas. Esse modelo de pegada hídrica que a gente fez com a Bauducco, nós queremos repetir ele agora com a Panasonic, que é uma fábrica que vai inaugurar lá no município de Extrema. O Shinohara está aí representando a Panasonic. Então, são novos conceitos e novos modelos para a gente resolver uma questão local, né? Eu acho que esse é o problema. Nós precisamos, os mais de 5 mil municípios brasileiros, se forem proativos, a gente consegue resolver um problema. Não é o governo federal nem os estados que tem que resolver. Tem que resolver quem está na ponta, né? Que somos nós, os municípios. Isso beneficia o município de Extrema, através do Rio Jaguari, essa imagem que vocês estão vendo aí, né, que é um rio maravilhoso, muitas cachoeiras. Beneficia, né, toda a biodiversidade, né, beneficia através do carbono, né, do sequestro de carbono. Toda a água produzida em Extrema, ela é consumida mesmo, né, através do sistema Cantareira aqui na Grande São Paulo. Toda a água produzida é consumida, né? Eu sempre brinco, né? Se Minas Gerais tivesse mar e o mar saísse por Extrema, a água não chegaria até o mar, porque ela é desviada aqui para a cidade de São Paulo. Então, depois de 5 anos, aquela propriedade onde nós começamos a fazer o primeiro trabalho, ela está assim hoje. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Paulinho, 2 perguntas aqui. Primeiro, acho que você respondeu parcialmente, você pode elaborar mais. De onde vem o recurso que a prefeitura utiliza para fazer o pagamento pelos serviços ambientais? Nós pagamos até hoje, desde 2007 até setembro de 2011, está até no folder que está na pasta do pessoal, nós pagamos R$1 milhão, né, de pagamento de serviços ambientais, que foi direto na conta dos agricultores. Nós temos hoje 100 produtores rurais, 100 agricultores com contratos com a gente. 70% desse valor veio do orçamento municipal, 30% veio do governo de Minas Gerais. Nós temos um contrato novo agora, com recursos da cobrança pelo uso da água, que nós temos hoje já garantidos R$1.200.000 para dar continuidade a esse pagamento. Mas os primeiros foi com o orçamento municipal. Então, quer dizer, quando faz a votação do orçamento, já se inclui lá que tem esse... O nosso secretário de Fazenda está até aí, o João, que é o que cuida da Fazenda, está aí para... Outra pergunta que o pessoal colocou que eu achei interessante é a seguinte: uma das coisas que se diz é que quando você começa a diferenciar muito entre as exigências, digamos, ambientais ou de custos, né, relacionados a isso nos diferentes lugares, isso pode gerar uma competição por investimentos que seja predatória. Então, vocês estão incluindo a pegada hídrica como uma espécie de uma condicionante ou de uma parte de como vocês administram a cidade. Isso tem um efeito negativo, tem um efeito positivo? Que efeito tem isso na atração de investimentos? Olha, um efeito positivo. Eu acho que o fato de você ter bons índices sociais acaba atraindo empresas, né? E quando a gente fala em índices sociais, o meio ambiente, lógico, como um fator desse índice. A Panasonic é um caso. Ela escolheu Extrema muito por esses índices, né? pela melhoria da qualidade de vida. Então, eu acho que isso é um fator de atração a novos empreendimentos, né? E a gente utiliza outros instrumentos que não seja só a pegada hídrica ou o conservador das águas. Nós temos o licenciamento ambiental municipal lá instalado no município há mais de 5 anos. E a gente sempre trata a iniciativa privada como um fator que vai melhorar nossas condições ambientais e sociais do município. Você disse que o governo de Minas apoia a iniciativa, assim como empresas também apoiam a iniciativa. Você tem notícia de algum outro lugar em Minas que tenha essa iniciativa esteja sendo reproduzida, seja pela iniciativa privada, seja pelo próprio governo estadual? Nós temos alguns outros modelos no Brasil, são poucos, né? Acho que dá para contar nos dedos da mão aí alguns 10 municípios, né? Ou até do Espírito Santo, que tem um programa do Estado do Espírito Santo, mas está muito incipiente ainda. O que nós precisamos é o que nós estamos fazendo, é ir para o campo e pôr a coisa para rodar.
Eu sempre digo, o melhor projeto de pagamento por serviços ambientais ainda está para ser criado. Não vai ser o município de Extrema que vai ser o melhor, vai ser outros, né? O melhor ainda está por vir. Muito obrigado.